Bem-vindos ao Cozinha da TT. Cozinha da TT é uma série de vídeos que a gente na Targetil está criando para mostrar para vocês um pouco dos bastidores, de como a gente se organiza, como a gente trabalha. A nossa intenção é compartilhar um pouco do que a gente vem aprendendo nessa jornada como um coletivo que atua com consultoria em design organizacional. Quem sabe inspirar você na hora de estruturar sua associação, seu coletivo, sua organização, enfim, trazer algo que a gente aprendeu experimentando na prática dentro da TT. Essa é a ideia da cozinha. Muito bem, primeiro episódio, que é o de hoje, não poderia ser diferente, teria que ser sobre algo que praticamente deu início à TT vários anos atrás, que é o contrato mãe. O que é o contrato mãe? O contrato mãe, ele é como a Targetil nasce, né? Como a TT nasce, literalmente como que ela nasce, né? O contrato mãe ele foi criado logo no início, né? A gente está falando aí de julho, né? 2016, junho de 2016, inclusive esse mês, agora em junho, a gente completa 8 anos. Então lá atrás o Davi tinha começado a criar a TT criando o site, a proposta de valor, começando a publicar. Eu encontrei ele, a gente começou a conversar. Logo depois entrou o Danilo, entrou o Barão. Mas quando eu comecei a conversar com o Davi, ele trouxe a seguinte provocação ou desafio. Olha, Rodrigo, eu queria realmente criar uma organização, mas eu não queria ter funcionários, eu não queria ter contratados, eu não queria ter essa divisão de contratante e contratados. Não faz sentido. Mas eu não sei se é possível de criar algo aqui no Brasil, na legislação brasileira, que contemple um arranjo diferente. A gente considerou até cooperativa, associações, etc., mas nenhum encaixava muito bem como a gente gostaria de fazer ou com o que a gente precisava. E aí eu tive a ideia de falar, Davi, eu acho que eu tenho aqui, vou fazer uma pesquisa e venho com uma solução, e eu vim com uma ideia de fazer um contrato um pouco parecido com um contrato de joint venture, que não é um contrato válido, né, na legislação no Código Civil brasileiro. Então é uma coisa um pouco de gaveta, né? Mas a ideia é justamente pensar, bem, pessoas jurídicas de direito privado se associando, né? Ou criando, né, uma parceria empresarial sobre risco recíproco visando oferecer negócios de comum proveito na área de treinamento e consultoria seguindo um propósito, a gente nem tinha o propósito ainda definido. E ali começa então a surgir o contrato mãe, com a primeira cláusula sobre o objeto do contrato, a segunda cláusula sobre responsabilidades e obrigações das partes. Então, por que a gente está criando esse contrato ou essa joint venture? A gente está criando para que todos possam trabalhar e contribuir para fortalecer a reputação, know-how, rede de contatos e relações, né? Então, esse era o objetivo de a gente estar se juntando como consultores, né, e criando uma Targetil. E a gente, claro, deixou bem claro que o detalhamento das responsabilidades, das obrigações, estaria na governança, né, dentro de um Glassfrog, seguindo a holocracia e tal. Né, naquela época a gente começou com holocracia. Então, um processo de governança muito mais dinâmico e autogerido, que não está detalhado no contrato mãe, porque o contrato mãe só estabelece essas condições mínimas, né? O que minimamente a gente precisa entrar em acordo para a gente funcionar. E esse contrato mãe ele acaba mudando com muito menos frequência, né? Ele é uma base de acordos mais duradoura, estabelece quem faz parte ali, quais são os deveres, etc. E ele é muito mais estável. Então, cláusula 2, administração, operação, aqui falando sobre, né, holocracia, constituição. Então, os processos de gestão e tomada de decisão seguirão as regras estipuladas pela Constituição da Holocracia, na época a versão 4.1. Hoje, é claro, a gente usa O2. Quem não conhece, a gente, né, recomenda dar uma olhada no nosso YouTube, tem bastante coisa lá sobre isso. Inclusive, se você tiver curiosidade mais sobre esse começo da TT, tem um episódio no nosso podcast, no Fim da Firma, em todas as plataformas de podcast. Se você procurar Fim da Firma, e lá você vai ver, vai poder escutar, quer dizer, um pouco sobre esse começo e mais histórias desse começo, né? Então, vamos lá. Então, havendo discordância entre o que é definido neste contrato e o que a Constituição da Holocracia prescreve, prevalece aquilo que está nesse contrato, no contrato mãe, né? Então é isso que é relevante dizer, né? O contrato mãe ele tem aquela
a, primazia, né? Ele se sobrepõe a todo o resto, né? Inclusive à Constituição, ou hoje em dia a gente usa os metacoros da O2, né? A cláusula terceira, a gente já começou logo no início a pensar bem como que a gente vai dividir as despesas e ganhos, né? Essa cláusula mudou bastante depois, vocês vão ver aqui, ó, a gente foi mudando várias versões. Essa daqui era uma pré-versão, no final a gente acabou tendo uma versão alfa, né, uma versão beta, que já tinham elementos bem diferentes, né? Então, se eu olhar aqui na alfa, na verdade, que é uma versão que durante aí pelo menos 6 meses foi, né, valeu, né? Era para valer. Nessa versão a gente fala sobre, por exemplo, as despesas e ganhos, né? Então, todas as despesas incorridas no trabalho vão ser definidas. A gente vai criar uma maneira de dividir essas despesas e a rescisão, né? Como que a pessoa, se alguém rescindir do contrato, o que que ela sai, o que que ela tem direito, né? Ela tem direito a alguma cota, alguma remuneração, não? E aqui a gente definiu logo no início que não teria direito a muita coisa. Basicamente se você já tem um contrato com um cliente, você continua, senão você entrega todo o resto para a TT, para o coletivo e segue a sua vida. E aí a gente colocou também uma cláusula de sigilo e uma dissolução de conflitos que é básica em todo contrato, né? Então isso foi mudando aos poucos, aí eu quero falar um pouco das mudanças que a gente fez, dos experimentos, para atender essas necessidades. Então, quando eu via necessidade, alguém tinha alguma tensão, alguém fazia uma nova versão, apresentava e tinha que todo mundo que assinar o contrato concordar. Um processo acaba sendo consensual, então mais custoso e mais demorado. Mas como ele é feito com menos frequência, não tem problema. Aqui no início tinham mais mudanças porque realmente estavam bem no começo, tinha muita coisa que a gente estava detalhando, né? Por exemplo, nessa versão beta, a gente começou a colocar aqui uma coisa importante que é as partes contribuirão com 1% da sua receita bruta mensal. Então a gente criou uma ideia de um fundo distribuído. Assim. Então todo mundo pode faturar para empresas oferecendo serviços de consultoria e treinamento. Cada empresa individual, né, faz isso, mas 1% da receita bruta iria, né, ou ia para o fundo distribuído. Curiosidade, hoje, na versão atual do contrato, na versão, acho que é 3 ponto alguma coisa, a gente está com 15% da receita bruta. Né? De 1% a gente mudou para 5%, durante muitos anos foi 5% e hoje 15% do que eu faturo, qualquer um fatura na TT, que emito nota, eu entrego para o fundo distribuído. O funcionamento desse fundo vai ser discutido em outro vídeo, então fica atento, assina o canal se você não assinou ainda, eu vou falar sobre como ele funciona, é muito interessante porque a gente não tem só um fundo, hoje a gente tem um banco, né, o banco da TT que faz uma série de operações diferentes, e o fundo distribuído está ali dentro do banco, e o banco ou o fundo não existe a não ser nessa planilha que depois eu vou mostrar e, enfim, falar um pouco sobre esse processo. Olha que interessante, aqui nessa versão, né, essa versão beta, a gente experimentou com uma ideia que era as pessoas, à medida que elas emitiriam nota e pagariam, né, esse % para o fundo, acumulariam pontos de influência. E esse ponto de influência, de uma maneira, era um jeito de gamificar ou dar mais autoridade para quem faturava mais financiar certas propostas ou uso de recursos. Isso não durou muito, né? Na verdade, teve uma versão aí que foi, eu acho que a versão 1.1 ela já, de setembro de 2017, ela já eliminou os pontos de influência. Então aqui, podem reparar que eu mudei aqui para o GitHub. A gente primeiro fez no Google Drive, depois a gente experimentou em ter o contrato mãe no GitHub. GitHub ele tem um formato que né, tem um layout, tem enfim, uma série de recursos que são muito importantes para quem desenvolve software, mas para quem não desenvolve software acaba sendo mais difícil, a gente acabou abandonando, mas aqui no GitHub está claro quando veio a proposta de acabar com, né, então o vermelho era o contrato mãe antigo, o verde era o contrato mãe novo, e aí acabou com a ideia dos pontos de influência, né? Então, o funcionamento e o uso desse fundo, de novo, eu vou falar num outro vídeo dessa série, mas ele está aqui presente no contrato mãe e foi uma coisa que a gente experimentou. Né? Então, esse contrato ele foi evoluindo ao longo do tempo.
E é importante ter essa perspectiva, né, de que você, quando começa um coletivo, quando você quer estabelecer as regras mínimas, os acordos mínimos, e juntar isso dentro de algum documento, e você pode chamar de contrato-mãe, pode chamar de qualquer coisa, né? A gente chamou de contrato-mãe naquela época e até hoje. É, você precisa começar de uma maneira muito simples, né? Com poucos elementos, e à medida que as necessidades vão surgindo, você vai adicionando. Você precisa segurar um pouco o ímpeto de, nossa, vou colocar aqui tudo que eu acho que vai dar problema e que a gente precisa já garantir. A gente segurar um pouco esse ímpeto e trabalhar muito de um processo muito mais iterativo. Até para você tá confortável em cada vez mais, né? Tá confortável em editar, tanto adicionar como extrair partes, né? A gente fez isso bastante no Contrato Mãe, e eu nem vou falar ainda, né, sobre como a gente muda muito os nossos acordos que falam, né, que estão dentro da nossa camada de governança, né, que está no nosso Holy Spirit e tal, que depois eu vou mostrar isso também em outro vídeo. Esses acordos a gente muda muito mais. Mas o contrato mãe, ele também sofre mudanças. Se você olhar aqui nos contratos arquivados, né, a gente vai ter aí 2020, uma, duas versões que foram contratos mães que foram assinados, etc. E é claro que a gente precisa ter um novo contrato quando entra um novo integrante na Target. E aí a gente tem aqui 2021, 22, 23 e agora já tem o 2024, se eu não me engano. Então os contratos vão mudando, né? Eles vão se alterando, muita coisa acaba sendo alterada, ajustada. Eu vou falar algumas coisas que a gente fez ao longo do tempo. Então, por exemplo, claro, na administração e operação, a gente saiu de usar a holacracia e começou a usar O2, então aqui fala dos metacodes da O2, etc. Né? Inclusive fala que esse contrato não define um elo externo, para quem conhece O2 sabe o que significa. Aqui a gente começou a expandir essa parte à medida que a gente foi sofisticando e aprimorando o nosso processo de entrada de novos parceiros dentro do coletivo. A gente foi ampliando essa parte sobre tipos de parceria. Eu vou entrar em detalhes isso também no vídeo sobre tipos de parceria e entradas e saídas de membros na Target U, mas é interessante observar que não estava naquela versão que eu mostrei, naquela versão alfa e beta, não tinha detalhes de distinção entre parceiros titulares e transição, não tinha nada disso. Parceiros integrantes, então tem 3 tipos de parceiros, né? O fundo distribuído hoje tem divisão entre contribuição, utilização e posse dos ativos. Né? Agora, além de rescisão, você tem uma cláusula de afastamento, é possível alguém se afastar. Você cita a ideia de ter acordos comportamentais que vão ser utilizados para embasar uma proposta de rescisão de contrato, por exemplo, não. E esses acordos comportamentais, eles não estão definidos aqui, né? Então tem várias coisas no contrato mãe que não estão necessariamente definidas em detalhes dentro do contrato mãe. O contrato mãe só estabelece o ponto de partida. Né? Olha, tem acordos comportamentais, eles vão estar dentro da governança, a governança é feita, né, lá no Holy Spirit, seguindo lá um processo de tomar decisão integrativo, que é um outro tipo de processo de decisão. Então, essa divisão entre uma camada, né, mais estável de acordos, que a gente chama de contrato mãe, mas você pode dar qualquer outro nome, que se você está seguindo uma figura jurídica mais tradicional, né, por exemplo, uma associação, pode ter lá o estatuto, e esse estatuto pode fazer referência à camada, né, mais dinâmica, que vem logo acima das políticas, dos papéis, etc. Esse estatuto pode ser bem mais resumido, mas pode seguir uma linguagem semelhante a esse contrato mãe. Né? Claro que o contrato mãe, como eu falei, está baseado numa ideia de um contrato joint venture que existe fora do Brasil, que empresas se juntam para fazer algo, perseguir um propósito em comum. Mas você pode pensar em outros tipos de documentos que seguem a mesma lógica. Né? E aqui também tem rescisão, de novo, né? Com mais detalhes, a gente foi expandindo isso, o sigilo e solução de conflitos. Então, é normal um documento como esse ganhando, né, um pouco mais de complexidade à medida que o tempo vai passando, porque, de novo, as pessoas vão trazendo seus incômodos, suas tensões, e a gente vai trabalhando isso, e as pessoas vão propondo mudanças e melhorias. Né? Então, só para
mostrar aqui uma versão, nem a versão mais atual, né, do contrato mãe. Depois eu vou colocar um link aí para uma versão bem econômica e próxima da versão 1.1, que eu acho uma versão que ficou estável durante um bom tempo na TT e que não é super sofisticada. E vou colocar também um link para uma versão mais atual, para vocês até poderem comparar e olharem no detalhe a diferença entre essas duas. Tá? Eu queria falar um pouco sobre quais vantagens e desvantagens que você pode ter ao seguir um caminho parecido com esse de um contrato mãe nesses termos que a gente trouxe aqui, que é uma joint venture que acaba sendo um contrato de gaveta. Do jeito que está aqui, a gente não. E eu disse isso para o Davi: falei, Davi, se a gente seguir por esse caminho, saiba que você nunca vai poder vender a TT para ninguém. Você não vai poder vender as suas cotas, porque essas cotas não vão existir efetivamente. Né? A gente tem só um acordo entre pessoas que querem atuar juntas e não tem a possibilidade de você, através desse documento, criar uma entidade, né, uma pessoa jurídica dentro do sistema, né, jurídico brasileiro. Não tem como criar essa entidade que depois você vai vender cotas e negociar isso aqui e acolá de um jeito que o governo e o tribunal, né, os tribunais brasileiros deem amparo. Não vai ter isso. E o Davi topou na hora, falou, não, vamos embora. É isso mesmo, não tem problema, não quero vender isso, eu não quero ter essa posse. Intuitivamente ele topou seguir esse caminho. Eu acho que foi importante porque no final a gente sabe, né, e essa é uma das grandes vantagens de seguir esse caminho, é que quando as pessoas saem de uma organização, de uma entidade privada, de uma entidade privada especificamente, né, de uma empresa, elas têm essa ideia, né, no nosso sistema de, bem, eu era sócio disso, agora eu quero ter as minhas cotas, né, ressarcidas, eu quero ser comprado, né, minha saída vai ser paga pelos sócios que vão permanecer dentro dessa empresa. E isso é um processo muito difícil de negociação que faz com que a saída dos parceiros, dos sócios, sejam saídas muito contenciosas, muito mais conflituosas. Então, ao não ter essa possibilidade, a saída ela é uma saída muito... assim, a pessoa sai basicamente com aquilo que ela entrou, né? Ninguém pode vender as cotas. Então, você meio que elimina essa possibilidade de ter esses conflitos na hora de um parceiro sair. E isso já aconteceu, né? Já teve parceiros saindo, parceiros entrando, e o contrato conseguiu acomodar e lidar. E, é claro, a saída muitas vezes ela pode ser, muitas vezes ela é difícil, a saída de um parceiro, mas ela não ficou mais difícil por conta dessa negociação que é extremamente subjetiva, difícil de qual o valor da marca da TT. Cara, eu não sei o valor da marca. Né? Mas a gente tem um acordo aqui que não tem essa história de valor da marca. A gente está, sim, trabalhando para fortalecer esses ativos, reputação, conhecimento, etc. Mas esses ativos são da TT. Você sai da TT, você está por sua conta, entendeu? É claro que a gente tem aqui mecanismos de afastamento, onde a pessoa pode se afastar e voltar, enfim, tem uma série de coisas, mas é importante trazer esse diferencial e essa, na minha opinião, é uma vantagem. A desvantagem é que, cara, você está um pouco à margem, não existe dentro, né, do corpo de leis do Brasil um amparo para você atuar e falar, tô tranquilo. E que você pode ver isso como uma desvantagem. Falar, nossa, mas então, né, juridicamente é muito frágil. Mas, de repente, é uma vantagem. O fato de ser juridicamente frágil, a gente não opta, provavelmente, por resolver os nossos conflitos por meio litigioso, né, por um processo ali onde advogados entram. Porque à medida que os advogados normalmente entram para negociar dentro dessa lógica contratual, eles atuam numa lógica muito litigiosa, muito de vou defender o meu lado e acabou, não quero criar mecanismos ou fazer acordos que sejam, enfim, um pouco mais ganha-ganha. Assim, é raro isso, né? Os advogados defendem a parte do seu cliente, né? E ok. Aqui a gente está
com uma outra lógica. Então, acho que essa é uma outra diferença. Mas mesmo que você siga, enfim, para criar uma cooperativa, uma associação, se inspirar num documento como esse pode ser interessante na medida que ele traz alguns inputs ou umas sugestões para sair um pouco daquilo que é normal, daquilo que é comum e daquilo que não necessariamente vai servir aos interesses e necessidades que vocês têm, né, como coletivo, associação, etc. Então, vale a pena dar uma olhada, tá? Bem, eu vou terminar aqui agora fazendo um convite, né, para o Davi, que, enfim, começou essa brincadeira toda, para ele comentar o que, que ele acha, né, Davi, o que, que você acha que vai acontecer com o contrato mãe daqui para frente? Será que ele vai mudar muito? Será que ele vai expandir? Será que ele vai encolher? Será que a gente vai parar de usar esse documento? Né? O que, que você imagina? Qual a sua intuição para onde vai o contrato mãe da TT? Né? Daqui a alguns anos, o que, que vai acontecer? Né? Eu queria ouvir de você, se você tem essa capacidade de né, prever o futuro, não sei se tem, mas eu gostaria de ouvir o que, que você imagina, para onde você imagina que a gente está indo, tá? Olá, pessoal. Olá, Rodrigo. Cara, primeiro dizer que foi muito gostoso ver esse vídeo e relembrar um pouco da nossa história, né? Tinha vários detalhes das primeiras versões do contrato que eu nem me lembrava mais, então foi bem bacana te ver falar um pouco sobre isso, assim, né? Agora, sobre a sua pergunta, né, de que mudanças que eu acho que são prováveis ou possíveis, né? Primeiro que é um exercício bem difícil porque é uma futurologia, né? Eu consigo apontar talvez vários cenários, né, que eu imagino e talvez algum deles se concretize, talvez não, né? Mas eu acho que é possível que a gente detalhe mais algumas partes do contrato, por exemplo, as categorias de parceria, o processo de rescisão, a própria coisa do afastamento que a gente adicionou mais recentemente, né? Eu acho que são coisas do contrato, elementos do contrato que são mais críticos, né? E eu acho que eles tendem a talvez ter um processo de mais elaboração conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo novas coisas, né, sobre essa relação. Outras partes, talvez eu acho que aconteça ao contrário, talvez a gente tenha encurtamento, simplificação de algumas partes, e algumas decisões que estão fixas no contrato talvez sejam passadas para a nossa governança, para a O2, né? Como já aconteceu algumas vezes, a gente tirou coisa do contrato e colocou só no contrato que isso seria definido dentro da estrutura com a O2, né? Então, acho que isso também pode acontecer. Uma mudança que eu acho também bem possível é que a gente adicione ali e dê mais clareza para outros tipos de atividade que estão inclusas na parceria, além de consultoria e treinamento. Então, conforme acho que a Target vai diversificando um pouco os nossos produtos e serviços, acho que tem grande chance de a gente adicionar isso, dar mais clareza para isso no contrato, né? E aí, por fim, talvez viajando um pouco mais, né? Se a Target um dia chegar a crescer, chegar a ter, sei lá, 50 pessoas, né? Eu acho que talvez fique mais difícil a gente fazer alterações no contrato, né? Porque demanda assinatura de todo mundo, né? Acho que tem um custo grande aí. Então, eu acho que a gente talvez crie algum tipo de sistema de representação, que as pessoas escolham algum parceiro que elas confiem, que representa os interesses delas, como se fosse um procurador, sabe? Uma procuradora. Então, pode ser uma forma aí de facilitar um pouco as futuras alterações no contrato, né? Mas é só um exercício de imaginação, talvez isso nunca seja necessário, né? Então, acho que é isso, meu cara. Acho que é o que me ocorre, assim, de possíveis alterações, né? Espero que o pessoal que tenha assistido o vídeo tenha gostado e estou curioso também para ver as próximas edições, né, o que vai vir por aí. Valeu, beijo, gente. Até mais. E para você que está assistindo aí, fique ligado aos próximos vídeos. Tem muito conteúdo que a gente vai compartilhar sobre vários aspectos do nosso funcionamento. E se você tiver alguma ideia, alguma curiosidade, coloca aí na caixa de mensagens, coloca aí um comentário para a gente saber e trabalhar em cima e oferecer para você mais sobre os bastidores da TT, a cozinha da TT. É isso aí, um grande abraço e até mais.